Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido, a gente vai falar um pouquinho sobre o SUS e hoje a gente começa a contextualização dizendo um pouquinho sobre a história do SUS, né? A gente vai passando ao longo da história por grandes processos de mudança, né? E a gente tem, em 1904, mais ou menos, a revolta da vacina, depois as greves trabalhistas, enfim. Foi a participação social que foi fazendo com que o modelo de atenção à saúde fosse sendo repensado. A gente tem que entender que antes da criação do SUS, né, haviam aquelas pessoas que tinham direito ao atendimento à saúde, mas apenas pessoas com carteira assinada. Então, pessoas que trabalhadores rurais e os que não tinham carteira assinada, não tinham acesso à saúde. Lembrando que o acesso à saúde da época era hospital, né? Então, o paciente passou mal, foi até lá, certo? Na Constituição de 1988, a gente tem a inclusão do SUS, né, como um direito de todos e um dever do Estado. Isso dá para discorrer por N coisas. Eu achei que eu tinha anotado aqui qual é o artigo, mas se eu não me engano é 196, e a gente vai falando muito sobre isso. Acho que é importante ressaltar que o modelo que foi criado na nossa Constituição de saúde para o Brasil é um modelo que ele é comparado no mundo inteiro. Em outro momento, em outra oportunidade, acho que a gente pode conversar sobre os modelos de saúde que são ofertados em outros países. Mas o nosso acaba sendo o modelo mais essencial, mais resolutivo, né, com maior participação e acaba sendo até um pouco paternalista para nós, né, da população. Falando ainda um pouquinho de como o SUS foi se implementando, acho importante falar sobre as leis orgânicas, né? Que daí a gente tem em 1990, depois a gente tem, acho que em 1992, se não me engano, que é a Lei 8080 e a Lei 8142, que vão discorrendo como deve ser o formato do trabalho, né? Então vão acontecendo os alinhamentos para que a gente vá entendendo aonde e como o SUS vai trabalhar para a população. Houve um grande investimento nas políticas públicas, né, nessa época, mas também houve uma grande participação social, que esse foi o nosso maior ganho e ainda é uma questão que a gente vem discutindo. A gente tem que falar que o SUS é regido, então, pela Constituição, pelas leis orgânicas. A gente também tem pelo SUS, né, os princípios e diretrizes, né? E aí, quando a gente fala de princípios e diretrizes, o pessoal que está estudando decora com muita facilidade. Universalidade, equidade, descentralização, qual que é o outro que eu esqueci? Territorialização, integralidade, controle social. Mas entender a aplicabilidade disso é muito importante, né? E o que eu queria trazer, e aí eu defendo um pouquinho, é exatamente sobre isso, né? O quanto esses princípios e diretrizes, se entendidos, eles vão ser mais bem aplicados, né? Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Quando se fala, por exemplo, de equidade, a gente não está dizendo vou dar uma maçã para todos, porque um precisa de uma maçã, mas o outro não pode comer maçã. Então não faz sentido eu dar igual para todo mundo. Eu tenho que dar o mesmo acesso a todos com o que cada um precisa, né? E aí a gente fala, tem uma palavrinha que eu aprendi, que eu acho de extrema importância, que é dizer que nós olhamos os indivíduos nos seus aspectos bio, psico, social. Hoje em dia, a gente já amplia para as questões
espirituais também, porque a gente sabe do quanto isso é influenciável e confortável dentro da qualidade de vida, tá? E aí, falando em qualidade de vida, a gente vai entendendo que o SUS vem para isso, né? A gente vai saindo daquele modelo médico centrado, tá? Em que o médico é o único que vai poder te dar o atendimento necessário. Vão havendo formações de outras categorias profissionais de saúde com competências amplas, e aí a gente vai conseguindo melhorar o processo do atendimento no SUS. No Brasil, a gente tem os níveis de gestão, né? A gente vai falar sobre a descentralização de poder e a territorialização. Mas para entender isso, é importante que a gente entenda de onde vem a verba, tá bom? Então, assim, a verba é passada pela União, vai para os governos e dos governos vão para os municípios, tá? Então, são 3 esferas de poderes que entram nesse processo de gestão. Algumas coisas, elas são direcionadas a nível de Ministério da Saúde. Então, ela vem da União e ela tem que ser cumprida para todo mundo. As estratégias que vão ser utilizadas têm a ver com a descentralização e a territorialização. Por quê? Não faz sentido, por exemplo, fazer um programa de vacina lá no interior do Nordeste, onde as pessoas trabalham em área rural e que a distância da unidade é muito grande, e esperar que o paciente de repente vá até a unidade. Então, vamos pensar quais serão as estratégias para isso. Os municípios pensam em equipes de apoio, em carros, enfim. Se você for, por exemplo, para São Caetano, né, que dizem que é um dos lugares onde tem o melhor PIB ou melhor qualidade de vida em São Paulo. A quantidade de pessoas que moram em São Caetano são muito poucas, que usam o Sistema Único de Saúde menor ainda. Então, acaba que a assistência também fica diferenciada, tá bom? Agora, quando você for comparar com o modelo de assistência, que é a de São Paulo, tá? São Paulo é considerada a quantidade de pessoas que nós temos aqui dentro um país, né? E a gestão dos processos dentro de São Paulo são de extrema qualidade. São mais bem organizados, eles têm preocupação para não negar acesso. Então, assim, por que eu estou trazendo tudo isso, né? Porque eu acho importante que a gente entenda quais são os nossos direitos e quais são as políticas utilizadas para que a gente consiga entender sobre o que é brigar, né? E não simplesmente dizer, aquele postinho não funciona, aquele hospital é muito ruim. A qualidade profissional, ela é a mesma. O profissional que se formou e trabalha no SUS, talvez ele tenha mais conhecimento do que o profissional que se formou e trabalha no privado. A diferença são as abordagens. E é sobre isso que a gente vai precisar discorrer aqui, né? Então, assim, atualmente o SUS ele está presente em todo o Brasil, inclusive em população ribeirinha, né? Pensando lá no nosso norte, que está bem distante, faz grandes parcerias com universidades, com instituições filantrópicas, enfim, são outras realidades. Eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho da realidade do município de São Paulo, que é uma realidade muito funcional, tá? E aí, assim, é importante a gente entendendo que hoje, independente se eu tenho ou não tenho condição, quando se monta a estratégia de atuação do SUS, ele já monta em cima de um mapa dentro do IBGE. Então, eu vou ver quantas pessoas moram nesse território, qual é o percurso que eu vou ter que fazer. Não importa que essa pessoa tenha convênio.
Porque mesmo tendo convênio, ela tem direito ao SUS. E aí eu faço uma analogia, né, uma brincadeirinha, que eu tento ensinar aqueles que têm condição a usar os dois, para poder tirar o que tem de melhor no SUS e o que tem de melhor no convênio, certo? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre níveis de atenção à saúde. Um beijo e fiquem com Deus.